Hoje eu quero refletir com você sobre o Evangelho e a verdadeira revolução do amor, à luz da nossa leitura de hoje na carta de Paulo a Filemon. Com essa leitura nós concluímos esse bloco das cartas de Paulo e temos essa leitura de hoje, uma leitura curta, são apenas 25 versos, então se você não fez a leitura, para um pouquinho, rapidinho você faz a leitura, são 25 versículos, menos do que uma página da sua Bíblia, e você vai encontrar aqui, tenho certeza, lições importantes, e eu quero destacar algumas delas enquanto nós fazemos a leitura dessa carta. Existem algumas informações que estão meio que presentes no texto, mas a gente pode extrapolar a partir de algumas dessas informações que vão enriquecer para a gente o entendimento da carta, e eu quero apresentar algumas delas para você. Nós temos aqui uma carta dirigida a um indivíduo. Paulo escreve essa carta direcionada especificamente a Filemon. E Paulo vai dizer na carta que ele se trata de um amado colaborador e ele vai dizer que a igreja se reúne na casa dele. Que igreja é essa? Pelas pessoas que são mencionadas, pelas informações que são apresentadas na carta, nós vamos perceber que ele está se referindo à igreja de Colossenses. Então, a carta de Paulo a Filemon é escrita dentro do mesmo contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Só que na carta aos Colossenses, Paulo está tratando de questões da igreja, questões gerais da igreja. Ele escreve uma carta específica a Filemon, o anfitrião, o líder que recebe na sua casa essa igreja, e naquele tempo, nesses primeiros anos da igreja, essa igreja no século I era muito comum que as igrejas se reunissem nas casas, e aqui nós temos uma igreja que se reúne na casa de Filemon, mas Paulo escreve especificamente a ele porque a carta vai tratar de algo particular, um assunto que diz respeito a Filemon, um interesse de Filemon, por isso Paulo vai escrever especificamente a ele. Essa carta é escrita por Paulo dentro do contexto da sua prisão em Roma. Então Paulo está preso em Roma escrevendo para Filemon para tratar de um assunto que diz respeito a ele. Vamos entender, vamos olhar que assunto é esse para entender por que Paulo está escrevendo essa carta e o que a gente pode aprender a partir de como Paulo trata dessa questão com Filemon. Paulo começa a carta, como a maioria das suas cartas, falando sobre o que ele tem ouvido a respeito daquela pessoa, né? Ele vai dizer que ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus, do seu amor por todo o povo santo, fala da bondade de Filemon demonstrado pelo povo de Deus e como isso tem revigorado o coração desse povo. E diante disso, diante de todos esses bons testemunhos sobre Filemon, Paulo então apresenta a sua questão. Paulo tem um pedido a fazer. E ele, antes de fazer o pedido, ele diz, olha, eu poderia exigir em Cristo que você fizesse o que é certo. Mas eu prefiro pedir. Prefiro pedir com base no amor. É o que Paulo vai dizer. Que pedido é esse que Paulo quer fazer? Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Paulo suplica para que Filemon receba Onésimo, que é seu filho na fé, alguém que Paulo teria evangelizado ali enquanto estava na prisão. Ali em Roma ele evangelizou alguém chamado Onésimo e agora ele pede a Filemon que receba Onésimo e demonstre bondade ao recebê-lo. Por que isso? Por que escrever para Filemon? Por que ele teria que receber com bondade? E aqui vem as informações que vão completar e vão nos ajudar a entender isso. A questão é que Onésimo era escravo de Filemon. Filemon, então, era um homem rico, que se converteu ao evangelho, e ele tinha escravos. E Onésimo era escravo, foi escravo de Filemon. Em algum momento no passado, o texto não entra nesse detalhe, em que momento isso teria acontecido, em algum momento Onésimo teria fugido da casa de Filemon e acabou indo parar na prisão em Roma, preso junto com Paulo ali, ouviu a mensagem do evangelho, aceitou o evangelho e Paulo vai então se referir a ele como um filho na fé. E o que Paulo vai dizer é que Onésimo se tornou muito importante para Paulo, para Timóteo ali naquele contexto, se tornou de grande ajuda para eles. Inclusive Paulo vai dizer que pelo coração dele, a vontade dele era que Onésimo permanecesse ali com eles, para ajudar, mas ele vai dizer, eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, eu espero que você ajude de boa vontade, mas não por obrigação. Paulo, então, diante daquela situação, ele tanto diz a Onésimo que ele precisa voltar, fala, Onésimo, olha, você, em algum momento ali, Paulo fica sabendo dessa relação, linka as pessoas, né, o Filemon que ele conhece, o Onésimo, e ele linka essas duas histórias e ele diz para Onésimo, você precisa voltar. Você rompeu um compromisso, você tem uma responsabilidade e você fugiu de Filemon, você precisa voltar e arcar com as consequências e arcar com o seu compromisso,
Mas ele também escreve essa carta a Filemão, dizendo a Filemão, olha, Filemão, receba ele com bondade. E ele diz, receba ele como se você estivesse recebendo a mim. Pensa por esse lado, talvez você perdeu Onésimo por um tempo, você perdeu ele por um tempo para que você pudesse ganhá-lo para sempre. E você está ganhando e está recebendo de volta não um escravo, você está recebendo de volta um irmão, um amado irmão, alguém que é amado especialmente por mim, como pessoa, como irmão no Senhor. Por isso receba ele como você recebe a mim. No passado, e Paulo vai fazer esse trocadilho, eu digo trocadilho porque o nome Onésimo, a tradução do nome Onésimo significa útil. E Paulo vai dizer, olha, talvez no passado ele não tenha sido tão útil para você, mas agora ele é muito útil para nós. E para nós ele está falando dele, está falando de Timóteo. Então, receba Onésimo, receba-o com bondade, receba como se você estivesse recebendo a mim. Se ele te dever alguma coisa, se ele estiver te devendo alguma coisa, eu mesmo, cobre de mim, eu mesmo faço questão de pagar. Ele diz, eu estou escrevendo de próprio punho, eu pagarei. E eu nem vou mencionar o fato de que, nem vou mencionar mencionando o fato de que você me deve a sua própria vida. Paulo está aqui fazendo menção ao fato de que Filemão deve a Paulo a sua vida no sentido de que ouviu a mensagem do Evangelho e foi salvo por essa pregação de Paulo, por essa pregação do Evangelho. Então, Paulo insiste e estimula a Filemão a que receba com bondade, com misericórdia, receba ele não como um escravo, mas como um irmão. E Paulo desde já diz que tem certeza que ele fará isso de boa vontade, e faça essa gentileza, né, no Senhor, responda isso com amor. Diante dessa carta de Paulo, eu quero destacar com você então algumas lições importantes sobre essa revolução do amor, sobre como o amor do Evangelho é revolucionário para as nossas vidas, deve ser revolucionário nas nossas vidas, e como essa revolução do amor se dá. Alguns aspectos que eu quero destacar. Primeiro, a revolução do amor não se dá pela imposição. É uma revolução que se dá pela transformação do coração. É uma revolução de voluntariedade, não de obrigação. E isso é algo que nós precisamos aprender. Muitas vezes, e muitas pessoas de todos os lados, esquerda, direita, de cima, de baixo, querem às vezes usar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, os princípios do Evangelho, para impor transformação sobre as pessoas. Mas a revolução do amor não é uma revolução de imposição. Não é possível obrigar ninguém a amar, não é possível impor amor sobre ninguém. E o Evangelho nunca se propôs a isso. O Evangelho, sim, nos constrange a amar. O Evangelho vai te dizer, olha, você foi amado por Deus, você foi amado por Jesus, quando você nunca mereceu. Você não vai amar de volta. Você foi perdoado por pecados muito maiores, muito mais graves, você não vai perdoar de volta. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de convencimento, de constrangimento. Mas impor não dá. É uma transformação, é uma mudança que precisa acontecer no coração. É algo que vem de dentro, que não dá para ser imposto sobre ninguém. Por isso, cuidado, para que ao refletir e ao tentar trazer para a vida real esse amor do Evangelho, você não peque em tentar impor sobre os outros aquilo que deve ser voluntarioso, que deve vir de um coração transformado. Outro aspecto importante sobre essa revolução do amor é que essa revolução do Evangelho, ela não toma instituições, ela transforma indivíduos. O Evangelho não veio para mudar CNPJs, não veio para mudar instituições, pessoas jurídicas. O Evangelho veio para transformar CPFs, corações de pessoas físicas, coração de gente. O Evangelho não muda o Brasil, o Evangelho não muda Goiânia, o Evangelho não muda a escola tal, o Evangelho não muda a igreja tal. O Evangelho muda você, muda indivíduo. Ao ter um grupo de indivíduos transformados por Evangelho, eu posso vislumbrar instituições, governos, sociedades transformadas. Mas isso começa pela pessoa, é pelo coração, é pelo indivíduo, é de dentro para fora, não o contrário. E isso deve nos fazer refletir também sobre o perigo que muitos correm ao tentar impor sobre estruturas de governo e de poder a autoridade para transformar os indivíduos, quando deveria ser o contrário. E é claro que o Evangelho vai transformar essas estruturas maiores.
Transformou e muito. Se você for considerar, a escravidão fez parte, foi algo natural, aceito culturalmente, sem nenhum dogma, praticamente ao longo de toda a história da humanidade. A escravidão só se tornou um problema, só se tornou algo constrangedor diante do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que faz com que a sociedade repense a escravidão. A turma do... eu não vou rotular, mas... a turma que tenta olhar... Não, mas é a luta das classes que libertou. Isso é balela. A luta de classes nunca libertou ninguém. Ao longo da sociedade toda, sempre houve opressão. E eras diferentes, tempos diferentes, contextos diferentes, sempre houve opressão, ou sempre houve escravidão. Não foi a luta entre as classes que trouxe libertação. É o Evangelho que abre os nossos olhos para enxergarmos as pessoas de forma diferente. Para que eu olhe para alguém não como um inferior, não como um escravo, mas como um irmão na fé, como um indivíduo, um ser humano que é digno de respeito, que é digno de cuidado, que é digno da minha generosidade, do meu amor. É o Evangelho que trouxe essa transformação para a sociedade. Algumas pessoas vão olhar para esse texto e vão falar: ah, mas que absurdo, como é que Paulo não escreveu essa carta condenando e ordenando imediatamente que Filemão abrisse mão de todos os seus escravos e que toda a sociedade fosse transformada? Que poder Paulo tinha para isso? Paulo não tinha autoridade nenhuma para abolir a escravidão. O que ele podia era desafiar Filemão a um pensamento revolucionário. Filemão, receba o Onésimo, que a propósito, pelo que fez, por ter fugido, por ter levado o dinheiro de Paulo nessa fuga, por dever a ele, facilmente seria condenado à morte. A revolução que Paulo propõe é uma revolução em Filemão. Filemão, receba ele com bondade, com generosidade, como se estivesse recebendo a mim, não como um escravo, como um irmão. Isso já é revolucionário demais. É porque a revolução, e eu volto, é do indivíduo, não é da estrutura. Então, que o Evangelho transforme você. E que ao compartilharmos o Evangelho, o Evangelho transforme outros e outros e outros, para que assim ele alcance uma sociedade, uma igreja, um estado, uma nação, um mundo. Mas é de indivíduos que essa revolução, é nos indivíduos que essa revolução se dá. Esse papo de, o Brasil é de Jesus. O Brasil não é de Jesus, porque o Brasil não tem coração, gente. Você tem, as pessoas têm. Nós conquistamos pessoas. O Evangelho alcança pessoas, transforma pessoas. Essa revolução do amor, ela tem que se dar no 1 a 1. É compartilhando o Evangelho, nos desafiando uns aos outros a vivermos e a colocarmos o Evangelho em prática, que isso se dá. E é claro que isso vai alcançar as esferas maiores, ao nos alcançar. E o último destaque que eu faço, a revolução do amor não cria inimigos, ela cria... a revolução do amor não cria inimigos, ela une corações. Ela não limita, ela não divide classes, mas ela une as pessoas. Se nesse movimento revolucionário dos nossos dias, da nossa história, se normalmente o movimento revolucionário faz nos dividir, na revolução do amor, nós somos unidos. Aqui, tanto o escravo fugido quanto o senhor, o dono de escravos, são desafiados à transformação. O escravo que fugiu, que levou um dinheiro que não era dele, que não honrou um compromisso social que ele tinha de obediência ao seu senhor, é desafiado a voltar, a assumir o seu erro, a voltar e pedir perdão, a se reconciliar com aquele que ele havia prejudicado. Sim, porque havia uma relação ali e ao fugir, Onésimo rompe essa sua obrigação. E ele é desafiado a voltar e a lidar com isso e a acertar essa situação. Assim como o dono de escravo, como o senhor, também é desafiado a pensar diferente, a mudar sua perspectiva sobre como ele olha para aquela pessoa, que já não é mais um escravo, é um irmão de fé, alguém que deve ser amado, que deve ser valorizado e tratado como tal. A revolução do amor não nos divide, ela nos une. E é por isso que as pessoas hoje nos nossos dias tentam vender para você como amor, não poderia estar mais longe disso. Porque o amor não divide, o amor une. Se você está se engalfinhando, está se batendo com todo mundo na internet o tempo todo, você não está amando ninguém. E eu digo isso sem medo de errar.
O amor não nos divide, o amor não nos leva ao ódio, o amor nos leva à união. Eu reconhecendo onde eu estou errado e onde eu preciso ser transformado, e você fazendo o mesmo. E nós nos encontramos, não é na esquerda nem na direita, e nem no centro, nós nos encontramos lá em cima. Nós nos encontramos no Evangelho, na mensagem transformadora do Evangelho, que é a única que deve ser o nosso paradigma de vida. Aquela que traz transformações revolucionárias, radicais. O Evangelho é sim subversivo, o amor é subversivo, mas não porque ele toma de assalto as estruturas de poder, mas porque ela muda profundamente os nossos corações. Que essa revolução do amor alcance você, alcance a sua família e vá alcançando cada vez mais pessoas. Seja transformado você por esse amor de Cristo, pelo amor do Evangelho manifesto em você, e se comprometa a fazer com que mais e mais pessoas conheçam a Cristo e sejam transformados por ela. Que Deus nos abençoe. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Vamos alcançar mais pessoas. E volta amanhã, porque agora nós continuamos com a nossa leitura. Lembrando que até o final do ano nós vamos finalizar a leitura da Bíblia toda e comentando aqui, mas agora a gente volta para o Antigo Testamento. Terminamos as cartas de Paulo, agora nós vamos para os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, um bloco maior agora do Antigo Testamento. Nos próximos 63 dias, nós vamos fazer a leitura desses livros. Vamos ter, então, 2 meses de Antigo Testamento, lendo os livros dos profetas maiores. Tem muita coisa forte vindo por aí. Então, faz a sua leitura. Daqui a pouco eu já coloco o cronograma da leitura do profeta Isaías. Faça a sua leitura e volta aqui todo dia, porque você sabe, todo dia nós temos uma nova reflexão. Até. Deus te abençoe.